Construa em silêncio, mas construa com relacionamentos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, sou estudante de psicologia e eu quero conversar contigo sobre construir a vida que nós desejamos e construir relacionamentos. Para isso, eu vou colocar o microfone aqui para conversar contigo. Eu quero conversar contigo sobre construir a vida que a gente deseja. Eu acredito que tu já tenha visto e escutado em muitos lugares sobre construir em silêncio e não contar para ninguém. Sobre construir em silêncio, em tu se aprisionar, vamos dizer, excluir do mundo e construir o que tu deseja. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu tenho uma visão que tu tem que, sim, construir em silêncio o que tu deseja, mas não pode ser tanto em silêncio. Tu tem que construir o que tu deseja, mas tu tem que construir com relacionamentos. A gente não muda o mundo sozinho. A gente não consegue mudar muitas coisas sozinhos. Nós precisamos de relacionamentos. Nós somos seres sociais. E isso é uma coisa que já é comprovada cientificamente, neurocientificamente, de que a gente tem uma área no nosso cérebro chamada Default Mode Network, que a gente nasce com ela e com o tempo ela é moldada a partir das nossas relações, mas a gente já nasce com ela ativada e ela é responsável, é uma das áreas responsáveis pelo nosso modo de vinculação. Ou seja, a gente nasce programado para vincular, programado para se relacionar. Então, se a gente se reclusa, se a gente se exclui do mundo para construir a vida que a gente deseja, se a gente se exclui totalmente, a gente acaba indo contra algo que a gente foi feito, que foi feito para se vincular. Então, eu quero te trazer uma visão que assim, tu tem que construir a tua vida que tu deseja com relacionamentos saudáveis, certo? Tu tem que construir a vida que tu deseja com relacionamentos que vão te agregar. Aqueles relacionamentos que não são saudáveis, aqueles relacionamentos que vão ser prejudiciais para tua jornada, para tua caminhada, tu tem que se afastar mesmo. Tu tem que se afastar dessas relações, tu tem que se excluir dessas relações e tu tem que focar no que te constrói, no que te faz bem. Na jornada de construir uma vida significativa, na jornada de construir a vida dos nossos sonhos, nós vamos acabar, como que eu posso dizer isso? Nós vamos precisar se afastar de muitas coisas e uma delas são de relações. E para isso, tu tem que ter bem em mente o que tu quer construir, para que tu consiga construir relacionamentos que te levem para o lugar que tu chegar. Entende? Nós fomos programados para vincular e nós temos que usar isso ao nosso favor. Se nós fomos programados para vincular, nós devemos, e essa é uma obrigação tua, de buscar se relacionar com pessoas que vão te agregar. Então assim, se tu quer construir uma vida significativa, se tu quer construir a vida dos teus sonhos, se tu tem um desejo, se tu tem um sonho, tu tem que sentar agora e tu tem que refletir e se fazer fazer a seguinte pergunta: as relações que eu tenho hoje, elas me levam para onde eu quero chegar ou elas me atrasam? Eu vou te dar um exemplo. No passado, eu tinha algumas relações que acabavam focando em muitos pensamentos negativos, e pensamentos negativos acabam fazendo com que a gente perca a motivação, a energia para a gente seguir os nossos sonhos, a gente perde um pouco de sentido de vida. Então, quando a gente fica nesse estado negativo, e para eu construir a vida dos meus sonhos,
Para eu seguir um caminho, eu tive que escolher entre me afastar ou permanecer no mesmo lugar. É um jogo e tu tem que entender isso. Na verdade não é um jogo, é a tua vida, tá? É a tua vida que tá em jogo. Tu tem que pensar se aquilo lá vai te agradar, se vai te agregar, se aquilo ali vai te agregar. A tua relação vai te agregar? Não vai? Tu vai ter que se afastar. Tu tem que refletir muito sobre todas as tuas relações. Todas. Com a tua família, com os teus amigos, com teu cônjuge. Tu tem que refletir sobre a pessoa que está ao teu lado. Essa pessoa vai te agregar ou não vai? Tu tem que refletir sobre isso porque isso vai definir como que tu vai construir a vida dos teus sonhos. Porque, de novo, a gente foi programado para vincular. E essa vinculação determina o modo como a gente vai agir no mundo. Porque nós somos influenciados pelos nossos ambientes. O nosso cérebro é moldado a partir das nossas experiências. Então, aí, como que a gente adquire experiências nos ambientes que nós estamos inseridos? E o que são ambientes? Ambientes são locais físicos e locais não físicos. Relacionamentos são nossos ambientes. A tua relação com a tua família, a tua relação com os amigos, as tuas relações são ambientes. E aquilo ali vai te influenciar, aquilo ali vai gerar uma certa experiência e aquilo ali vai gerar uma modificação no teu cérebro. Além disso, as relações que nós temos acabam potencializando algumas crenças nossas. E tu tem que identificar, essas crenças são positivas ou negativas. Se essas crenças forem positivas, que bom, elas te agregam. Então, são relações boas. Agora, tu está num relacionamento que elas potencializam uma crença negativa, bom, essa relação não é boa. Ela vai te atrasar, ela vai evitar que tu construa a vida que tu quer viver. Porque quando a gente fica numa relação que potencializa as nossas crenças negativas, nós ficamos em um estado de distorção da realidade, ou seja, a gente pensa de uma maneira diferente da realidade, a gente sente de uma maneira diferente daquilo que seria o adequado para diferentes situações e a gente se comporta de uma maneira distorcida também da realidade. E isso em todas as relações. Então, tu tem que se perguntar muito como que são as tuas relações. Então, eu tenho essa visão de que a gente tem que construir em silêncio, sim, o que a gente deseja, mas a gente tem que construir com relacionamentos. E tu tem que definir, entender quais relacionamentos tu quer manter na tua vida para que tu construa a vida dos teus sonhos. Construir em silêncio não é tu construir sem falar para ninguém. Construir em silêncio é tu construir o que tu deseja construir com as pessoas certas. Com as pessoas certas. A gente não muda sozinho. Mas a gente tem a responsabilidade de buscar a mudança. E nós temos a responsabilidade de se afastar ou de se aproximar de certas relações. A responsabilidade é nossa. Certo? Entendeu? Tá fazendo sentido para ti esse raciocínio, essa reflexão sobre relacionamentos e construir uma vida significativa? Se está fazendo sentido para ti, vai no meu canal aqui e se inscreve, porque toda semana eu posto um vídeo aqui para te trazer um conhecimento, te trazer uma visão. Então vai aqui nesse canal e se inscreve. E eu quero te fazer uma pergunta. Vamos refletir. Vamos refletir agora com calma. Uma conversa entre eu e tu, tá? Só eu e tu. Eu estou sozinho contigo aqui. Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu maior sonho? Qual que é o teu desejo de vida? Me diz. Define isso, pensa nisso, reflete sobre isso. E agora tu me responde se as tuas relações de hoje, elas estão te levando
para esses sonhos estão te direcionando a esses sonhos? Elas estão te fazendo bem? Seja honesto contigo, responda com honestidade. A gente não tá aqui para se julgar. Tu tem que responder isso com sinceridade, sem julgamento, tem que refletir sobre isso. Como que estão as tuas relações hoje? Tu tem relações boas ou não tem? Tu tem relações só para preencher um vazio? Só para evitar que tu pense nos teus reais problemas? Ou tu realmente tem relações que te agregam? Tu tem que pensar nisso. Eu estava lendo um livro hoje de manhã, eu vou procurar a parte que eu li, que eu achei bem interessante, e eu acho que a gente pode fazer um paralelo com isso. Eu vou ler para ti, tá? Bom, deixa eu verificar aqui. Aqui. Fala sobre as nossas crenças e as nossas ilusões também, sobre os nossos relacionamentos, enfim. O que significa? Essa passagem agora. Você passa tempo demais se perguntando qual impressão deixa e tempo de menos se perguntando o que de fato faz sentido para ti. O que você faria com o resto do tempo? Será que você tem medo de ficar entediado ou de trazer à tona lembranças dolorosas? Ou está abafando problemas urgentes, se refugiando em diferentes tarefas? Muitas pessoas fogem dos problemas se mantendo o mais ocupadas que podem. Eu modifico essa passagem para muitas pessoas fogem dos problemas que têm, se mantendo ocupadas demais com relacionamentos que não levam a lugar nenhum. A gente passa tempo demais se perguntando qual é a impressão que a gente deixa nas pessoas, que a gente deixa de construir a vida dos nossos sonhos. Por isso, tu tem que se perguntar quais os relacionamentos tu está cultivando. Tu está cultivando relacionamentos para buscar o reconhecimento, para buscar preencher um vazio ou para te agregar de verdade? O que tu está buscando? Tu tem que se perguntar isso, tu tem que entender isso de uma vez por todas, porque tu não consegue construir uma vida significativa, construir uma fortaleza, construir a vida que tu quer construir com relacionamentos ruins. E a gente não consegue construir uma vida significativa sozinho. Não conseguimos. Nós precisamos se relacionar. Nós somos seres que se relacionam. Isso é comprovado cientificamente, neurocientificamente, que nós fomos programados para vincular, se relacionar. E a gente aprende a partir das nossas relações. Então, por isso que tu tem que ter bem definido quais relações tu quer manter. Tu tem que ter bem definido quais experiências tu vai ter com essas relações. Como que tu quer que o teu cérebro aprenda a partir dessas relações? As tuas relações são negativas ou positivas? Como tu quer construir a tua vida dos sonhos? O que tu quer construir a partir de hoje? O que tu quer construir para as futuras gerações? O que tu quer construir para o amanhã? O foco das nossas ações deve ser direcionado para o hoje, mas a gente deve se perguntar sobre o que a gente quer construir e o modo como a gente está construindo. O que tu está levando das tuas relações? Tu tem que se perguntar muito sobre isso, porque se tu não se perguntar, ou tu vai ir para o pensamento extremista de que tu tem que construir em silêncio e se calar e ficar quieto numa redoma e não falar com ninguém, se afastar do mundo, ficar sozinho de verdade, sozinho ali, sem ninguém, e tu vai ficar num modo que tu vai ficar só no teu mundo, no teu mundo. Em alguns momentos é bom ficar sozinho, tá? Mas a gente é feito
para socializar. E uma coisa, socializar novamente aqui, é te trazer uma diferença. Socializar, nós fomos feitos para manter relações sociais, não significa que nós somos feitos para ficar 24 horas por dia com outras pessoas, que nós somos feitos para ir em festas, ficar até de madrugada. Não é isso. Nós fomos feitos para se relacionar, ou seja, nós precisamos cultivar relações boas. Tu precisa cultivar uma boa relação com a pessoa que está ao seu lado, tu precisa cultivar boas relações com amizades. Isso não significa 24 horas por dia, só que tu precisa construir boas relações, entende? Tu tem que levar, tu não pode ir para pensamentos extremistas. Se tu quer construir a vida dos teus sonhos, tu tem que manter teu pé no chão, acalmar as coisas, não ser extremo e pensar como que tu pode construir a tua vida dos sonhos e como que tu pode construir relacionamentos saudáveis. Não dá para ir para os extremos, tá? Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu não sou muito de ir em festas, não gosto de festas, eu gosto de ficar mais na minha, gosto de ficar com os amigos para conversar sobre as coisas, tipo, jogar uma sinuquinha, pegar e fazer coisas tranquilas. Eu cultivo bons relacionamentos e construo a vida que eu quero viver a partir dos bons relacionamentos que eu tenho. Eu não mantenho relacionamentos negativos na minha vida, porque eu sei que relacionamentos negativos não vão me agregar, vão atrasar o meu processo. E a partir de tudo que eu... Desculpa aí, travei aqui na garganta. A partir de tudo o que eu já vivi, de tudo que eu já passei e de tudo que eu já estudei, eu entendi a importância da gente construir em silêncio, de construir sem abrir para o mundo o que a gente está fazendo, planejando, mas a importância de, ao mesmo tempo, de quando a gente está nesse processo de construir a nossa vida dos sonhos, a gente deve manter bons relacionamentos. Porque os bons relacionamentos vão nos agregar, eles vão nos levar para um patamar acima. E é uma coisa que eu vejo muito na prática mesmo, te dar um exemplo, na corrida. Na corrida, quando eu corro sozinho, eu tenho um limiar. Eu consigo me levar até um determinado limite. Aos poucos eu consigo aumentar, mas quando eu corro com alguém junto, que está com o mesmo objetivo de mim, a gente se motiva, a gente começa a se motivar e a gente começa a ir mais longe. E é assim com a vida, quando a gente tem alguém que está no mesmo caminho de construir uma vida dos sonhos, e a gente se relaciona, e a gente constrói juntos, a gente consegue chegar muito mais longe. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Tu tem que entender isso. Fechou? Entenda isso, reflita sobre como tu quer construir a vida dos teus sonhos, como são as tuas relações, reflita sobre tudo isso, tá certo? Reflita. Esse vídeo aqui é para tu fazer refletir sobre isso. Refletir e se perguntar. Se pergunte. Se pergunte o que tu quer construir amanhã. O que tu quer construir amanhã está alinhado com as relações que tu tem hoje? Pensa nisso. Pensa nisso, reflete sobre isso, e depois que tu chegar numa resposta, tu vem aqui nesse vídeo, de novo, coloca aqui nos comentários o que tu achou sobre isso. Não precisa colocar exatamente os teus sonhos, se tu quiser manter para si, pode manter, mas coloca aqui nos comentários o que tu refletiu sobre tudo isso. Fechou? Se tu quiser conteúdos mais profundos, se tu quiser conteúdos reflexivos, tu já sabe, vai no meu canal e se inscreve. Fechou? Tamo junto, a gente se vê na próxima. Reflita mais, cuide dos seus relacionamentos e construa a vida que tu quer viver. Mergulhe
mais.